Oi, gente! Eu sou Dadinha Saturnina, apresentadora da TV Abrale. Hoje eu estou aqui com a doutora Mariana Kerbaui. Ela que é médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, para falar sobre DESH, a doença do enxerto contra o hospedeiro pós-transplante de medula óssea. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa TV Abrale. Olá, Dadinha, olá a todos. Eu que agradeço pelo convite para poder conversar um pouquinho aqui hoje. Doutora, nós sabemos que em 2022 o Einstein está aí comemorando, né, os 35 anos de transplante de medula óssea no Brasil. Por isso, nós vamos hoje conversar sobre este tema tão importante. E para começar já a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse o que é a DESH, também conhecida como GVHD. Claro, então, a doença do enxerto contra o hospedeiro, que nós usamos a sigla DESH ou GVHD do inglês, ela é uma complicação que ocorre após o transplante alogênico de medula óssea, e ela acontece porque quando nós fazemos um transplante de medula óssea, nós trocamos todo o sistema hematopoético e inclusive o sistema imune do paciente. Então a gente coloca o sistema imune do doador no paciente. Como o sistema imune ele é ensinado a atacar o que é estranho, então vírus, bactérias, no corpo do paciente novo ele vai achar estranho os órgãos dele, como a pele, como o fígado, e quando ele acha estranho ele pode agir no sentido de atacar. E esse ataque é chamado de doença do enxerto contra o hospedeiro ou GVHD. O DESH ela só acontece em transplante alogênico? Só acontece no transplante alogênico, porque para que ela ocorra a gente tem que fazer essa troca, né, do sistema imune para um sistema estranho que seria do doador no paciente. Então ela só acontece quando a gente faz o transplante alogênico. Doutora, e a questão do HLA, precisa ser 100% compatível, ou no caso, quando é 98%, 99% de compatibilidade aí, a medula óssea do doador com a do receptor, com a do paciente, isso aumenta, influencia na possibilidade do desenvolvimento da DESH? Sim, né? Quanto maior a compatibilidade, é menor a chance de acontecer esse GVHD. Então, realmente, quando a gente tem algum grau de incompatibilidade, essa questão do sistema imune reconhecer como estranho e agir no sentido de atacar se torna maior. Inclusive, atualmente a gente tem feito muito o transplante haploidêntico, que é aquele que só tem metade de compatibilidade. E para que esse transplante seja possível de ser realizado, nós temos que fazer uma imunossupressão diferente, né? Uma estratégia diferente de imunossupressão, que é o uso de uma quimioterapia após a infusão da medula, que chama ciclofosfamida pós-transplante, ou algumas estratégias até de mexer na medula dentro do laboratório para causar essa maior imunossupressão para que a gente consiga realmente fazer o transplante sem ter GVHD, a doença do enxerto contra o hospedeiro grave. Ou, por exemplo, quando a gente usa o doador do banco de medula óssea, não um parente, né, 100% compatível, a gente também tem uma chance maior dessa complicação, porque não é o mesmo HLA, né, a mesma família que está doando. Então, tendo essa maior complicação, essa maior chance de ter essa complicação, a gente muitas vezes utiliza até a ciclofosfamida pós-transplante também, ou timoglobulina, ou seja, algumas estratégias que a gente aumenta a imunossupressão e diminui a chance de acontecer essa complicação. Quando essa complicação acontece, a gente escuta falar muito que um pouquinho da DESH é bom. Isso procede? Procede, mas o raciocínio é um pouquinho diferente. É porque o mesmo linfócito que ataca o organismo e causa a DESH é o mesmo linfócito do doador que ataca a célula da leucemia, a célula do linfoma do paciente, porque que é o que a gente chama de enxerto versus leucemia, por exemplo. Então, se a gente tem um pouquinho de DESH, a gente entende que a gente também tem o linfócito agindo com a doença. Mas não quer dizer que o próprio DESH seja bom. Na verdade, a gente sempre vai agir no sentido de tratar a DESH, seja com remédio, seja com pomadas, mas a gente vai tratar a DESH. Não precisa, né, ter formas graves da doença para acontecer esse GVHD. Na verdade, é só um paralelo que se está acontecendo. Tem o linfócito para acontecer o GVHD, ou a DESH também tem o linfócito atacando a doença, mas o contrário também não é verdade. Não quer dizer que se o paciente não tem a DESH, que o linfoma, a leucemia dele não está sendo atacado pela medula. Ela pode acontecer, pode estar acontecendo o efeito enxerto versus leucemia sem acontecer a DESH também. Então, a gente não precisa ir atrás da DESH, na verdade, né? Isso pode acontecer independente. Doutora, e a DESH, ela pode ser
tanto aguda como também crônica? Sim, nós temos as duas formas, né, aguda e crônica. Antigamente, a gente utilizava uma classificação que aquela que acontecia nos primeiros 100 dias do transplante seria aguda e após os 100 dias seria crônica. Hoje em dia, a gente já sabe que não é, como nada na medicina do transplante, não é nada tão correto. A gente divide muito mais pela forma de manifestação. As manifestações da forma aguda geralmente acontecem logo nos primeiros 100 dias, mas ela pode se prolongar e acontecer por um período até maior do que 100 dias. E a forma crônica também pode acontecer antes dos 100 dias e a gente pode até ter o que a gente chama de overlap, manifestação das duas formas ao mesmo tempo. Então, a gente tem algumas manifestações que são mais iniciais, que são mais características da aguda, e algumas manifestações que costumam ser mais tardias e mais características da crônica. E como é que essas manifestações acontecem no corpo do paciente? A forma aguda, que é essa que geralmente é logo depois da pega, geralmente nos primeiros 100 dias, ela gosta de acometer principalmente 3 órgãos. A pele do paciente, que inclusive é a região que é mais frequentemente acometida, que geralmente ela dá um vermelhão na pele. O intestino ou todo o trato gastrointestinal do paciente, que pode ser acometido desde o estômago, e principalmente o intestino também, e o fígado. Então, são os 3 órgãos que a gente fica mais atento, assim, para as manifestações agudas. Enquanto a forma crônica, ela pode acometer, a gente fala que pode acometer praticamente qualquer parte do corpo. É muito comum a gente ter, por exemplo, a manifestação nos olhos, boca seca, manifestação na boca, na pele também, mas no quesito até de deixar uma pele mais endurecida, nas articulações, pulmão, até na genitália do homem, da mulher também a gente pode ter manifestação da forma crônica da doença. Então, ela pode acometer o corpo inteiro do paciente mesmo. Está gostando deste conteúdo? Se inscreve agora no canal da TV Abrale, que tem tudo sobre o mundo do câncer e eu tenho certeza você vai gostar. Confira. E aí, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, o primeiro passo é a suspeita clínica, né? Nós que fazemos transplante de medula óssea, a gente sempre está com alerta para essa manifestação, que é uma manifestação muito específica, né, nos nossos pacientes. Então, a gente geralmente orienta, os pacientes são muito bem orientados da possibilidade de ocorrência. Então, mesmo o paciente que pegou a medula, teve alta da enfermaria, a gente explica. Se apareceu um vermelhão na pele, alguma alteração diferente na pele, uma diarreia nova, ficou amarelo, a gente monitoriza até no exame de sangue a parte do fígado. Então, a gente sempre fica com o alerta ligado e o paciente também aprende, ele percebe, meu intestino mudou, tô com uma diarreia. E aí, tendo essa suspeita clínica, um paciente, por exemplo, que não tinha nada no intestino e começa a ter uma diarreia, né, aguda, a gente geralmente traz o paciente por perto de nós, a gente geralmente faz uma biópsia, isso pode ser feito, por exemplo, uma biópsia na pele, se tem manifestação na pele, ou fazer uma endoscopia, um exame de intestino para fazer uma biópsia e poder, na patologia, confirmar o diagnóstico mesmo. Mas a gente sempre tem essa suspeita clínica, né, e junta com a parte de fazer a patologia, né, que é a biópsia, e olhar a lâmina para confirmar o diagnóstico. E aí, no caso, diagnóstico fechado, como é que acontece o tratamento e que diagnóstico a gente pode considerar dos mais graves? É importante essa pergunta, que realmente o tratamento é baseado numa graduação, né? Tanto agudo quanto o crônico. Por exemplo, nas formas, no agudo, mais comum é a manifestação na pele. E se ele acomete uma região pequena da pele, a gente vê o quanto está acometendo, mas, por exemplo, acometeu menos de 25% da pele, o paciente não tem outras manifestações, muitas vezes eles têm, por exemplo, fica com as palmas das mãos vermelhas ou as plantas dos pés vermelhas e mais nada. Isso pode ser tratado com pomadas, não precisa nem tomar remédio, muitas vezes a gente passa a pomada para o paciente e isso já se resolve. Quando o paciente já tem um quadro que a gente já caracteriza com uma graduação maior, que seria quando manifesta no intestino do paciente com uma diarreia, principalmente aquela diarreia mais volumosa, com bastante líquido mesmo na diarreia, ou alterações hepáticas, a gente já coloca numa graduação maior e geralmente é necessária a utilização de tratamento que a gente chama de sistêmico, né, que geralmente é tomar ou por boca ou na veia corticoide em doses maiores, para a gente realmente interromper aquele processo de ataque da medula do doador contra o paciente. Nas formas crônicas, a mesma coisa. Muitas vezes a gente consegue tratar, por exemplo, um paciente tem um olho seco, a gente consegue tratar só com colírio sem precisar tomar algum remédio maior, ou a boca seca a gente consegue tratar com saliva artificial, ou medicações tópicas,
tópicas, corticoide tópico, mesma coisa nas genitais, a gente consegue tratar com medicações tópicas ali. Mas se o paciente, por exemplo, já tem uma manifestação no pulmão, com alterações respiratórias, a gente já considera como mais grave, em geral a gente também trata com medicações mesmo, como, por exemplo, com o corticoide também. E a gente tem desenvolvido também nessa área, a gente tem não só o próprio corticoide, que em geral é a primeira linha de tratamento quando ele é necessário, mas a gente também tem remédios novos que estão se mostrando muito bons no tratamento, né? Tanto da forma aguda quanto da forma crônica, como ruxolitinib, ibrutinib na forma crônica. Então, a gente tem aí, graças a Deus, nos últimos anos melhorado no tratamento também da doença do enxerto contra hospedeiro. Esse ano em que a Einstein está comemorando esses 35 anos do transplante de medula óssea aqui no nosso país, essas terapias, né, que a senhora comentou, já trazem aí muito mais esperança, muito mais confiança, né, para esse paciente que vem de todo esse processo, desde o diagnóstico da doença até passar pelo transplante de medula óssea. Muito boa essa sua informação, doutora. E eu aqui já quero pedir para que você faça as suas considerações gerais para esse público, né, deixando aí a sua mensagem para os pacientes transplantados que desenvolvem, né, que desenvolveram, e também se há cura para a DESH. Realmente, né, os tratamentos novos nos deixam felizes, que a gente tem evoluído tantas partes da hematologia, mas também no tratamento da DESH. O recado que eu tenho é que realmente é muito importante, primeiro, seguir realmente corretamente a orientação do médico que está acompanhando, seguir corretamente o imunossupressor, o corticoide quando necessário, isso é essencial para o tratamento. A equipe multiprofissional que vê esse paciente, não só o médico, mas muito a enfermeira, a farmacêutica que também está ajudando no manejo dos remédios, dentista no caso da boca, e outros médicos como oftalmologista se precisar do olho, pneumologista para o pulmão. Então realmente essa equipe multiprofissional que cuida do paciente que tem uma doença tão complexa, né, tanto o diagnóstico de base, leucemia, quanto a complicação do transplante, é essencial mesmo ter toda essa equipe olhando pelo paciente e cuidando da melhor forma possível. E o recado que eu tenho é esse, né, já a gente sabe que o transplante de medula óssea cura tantas doenças na hematologia, a gente fica muito feliz com isso. O transplante, a doença do enxerto contra hospedeiro, infelizmente, é uma complicação que pode acontecer, mas tem sim cura. O que a gente costuma falar para os nossos pacientes é que o segredo é nos comunicar rapidamente, estar alerta nessa fase inicial que pode acontecer essa complicação. Quanto antes avisar o médico, iniciar um tratamento específico, as chances, né, disso se resolver rápido, da melhor forma possível, é maior. Então, é importante o que vocês estão fazendo, que é trazer conhecimento, né, para os pacientes, para eles também estarem alertas e também, né, quando acontecer, realmente procurar o atendimento, e que realmente, você perguntou se tem cura, ela tem cura sim, e quanto antes a gente agir, iniciar o tratamento é melhor. Perfeito, doutora Mariana. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação aqui na nossa TV Abrale. Eu que agradeço pelo espaço que vocês dão aqui para a gente poder conversar, explicar para os pacientes. Muito obrigada pela nossa conversa, Dadinho. Gostou desse conteúdo? Pois se inscreve agora no canal da TV Abrale. Curte, comenta, compartilha, deixa o seu recado, marca os amigos. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer e eu tenho certeza você vai amar. Confira e até o próximo episódio.